Vamos dar início à nossa audiência com a primeira entidade inscrita, Pastor Glauco. Com direito a 12 minutos, se quiser usar a tribuna. Okay. Eu gostaria de cumprimentar a todos, essa Câmara que representa o povo de Maracanaú, na pessoa do seu presidente, dos demais vereadores aqui presentes, saudar aqueles que vieram para participar deste momento em que haveremos de falar, juntamente com outros, de um tema tão importante para o momento em que vivemos. Nós temos visto e ouvido falar em diversas partes do Brasil, em discussões em instâncias federativas distintas, questões relativas ao uso do nome social, geralmente entendendo-se essa questão do nome social como referente a transexuais, travestis, que tendo um sexo biológico definido, assumem, do ponto de vista da vida social, uma identidade sexual diversa daquela que lhe é a de nascimento. E por conta disso também usam um nome feminino, sendo do sexo masculino, ou sendo do sexo feminino, usam o nome masculino e pleiteiam o direito de serem reconhecidos nesse nome que assumem socialmente. Em primeiro lugar, em relação a esta questão, a esta polêmica, eu gostaria de fazer uma observação de que este tema só é da competência legislativa da União. Portanto, em qualquer outra instância, legislar acerca do nome não é de todo adequado. Nós sabemos, por exemplo, que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no seu artigo 7º, diz assim: a lei do país em que for domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos da família. Então aqui nós temos uma norma de direito internacional privado, como nós chamamos, que regula a condição de um estrangeiro no nosso país e a legislação que se lhe aplica. E nesses casos se aplica a legislação do seu país. E obviamente, se o Brasil está se regulando a situação do estrangeiro, dizendo que em relação a seu nome é levado em conta a legislação do país em que ele está domiciliado, de semelhante modo aqui também para a questão do nome, como para a questão da família, valerá a legislação do país. Por que a lei fala do país? Porque um país pode ser um estado unitário e pode ser um estado federativo. Mas no nosso caso, nós somos uma federação com 3 instâncias: União, Estado e municípios. A lei do nosso país, a lei que vale para todo o país, seria então uma lei federal, uma lei proveniente da União. Portanto, essa matéria relativamente ao nome, à família, vai aparecer em lei e seja vigente para todo o território nacional. E aí nós temos, por exemplo, o Código Civil. O Código Civil trata de questões atinentes ao nome, aos direitos de personalidade em geral, bem como trata do direito de família. E nós vemos a lei dos registros públicos também, e onde a pessoa vai estar devidamente registrada.
e também regula questões atinentes ao nome. Portanto, a competência para legislar sobre questões relativas ao nome é uma competência da União. Agora, em relação ao nome social, nós perguntaríamos se valeria a pena colocar como alternativo ao nome do registro o nome social, para que a pessoa por ele seja identificada dentro de repartições públicas. Ora, a repartição pública, como o próprio nome está dizendo, ela é pública. Como é que ela poderia ter uma denominação atribuída à pessoa distinta daquela que o registro, que é público, lhe traz? Nós estaríamos colocando o poder público contraposto a ele mesmo, numa posição dualista. Aliás, a administração pública rege-se pelo princípio da transparência. E pelo princípio da transparência, sua informação deverá ser confiável. Então, se uma pessoa é chamada por nome diverso daquele que está lá na sua certidão de nascimento, dentro de uma repartição pública, então não está sendo seguido o princípio da transparência. As pessoas precisam ter direito à informação correta, para que não sejam enganadas, induzidas ao erro. Teríamos ainda uma outra questão importante a ser salientada na polêmica com respeito ao nome social. A outra questão é a seguinte: o fundamento que se procura dar por parte do movimento LGBT para que o nome social seja reconhecido, para que o nome social seja o nome pelo qual a pessoa é chamada dentro do ambiente público, o fundamento seria o constrangimento de uma pessoa que não quer se reconhecer no sexo biológico, mas num sexo alternativo que ela livremente escolheu. Seria o constrangimento que essa pessoa sofre por ser tratada de uma forma como ela não gostaria de ser tratada, ou ser conhecida ou reconhecida de uma forma como ela não deveria ser conhecida ou reconhecida. No entanto, não se exige nenhum atestado psiquiátrico, qualquer coisa desse tipo. É simplesmente o modo como a pessoa se designa. Quer dizer, vamos supor, se fosse um transexual ou um travesti, eu, sendo homem, poderia me designar mulher e simplesmente os outros teriam que aceitar isso sem entrar no mérito do porquê que eu me designei de maneira diversa do meu sexo biológico. Então, não há nenhuma comprovação objetiva, é simplesmente o que a pessoa está dizendo, a maneira como ela está se autodesignando, que é o fundamento do constrangimento dela. Por que ela se sente constrangida? Porque ela gostaria de ser chamada de outra maneira. Não há uma razão objetiva, a razão é subjetiva. Ela queria ser chamada daquela maneira e está sendo chamada do outro. Ela fez uma opção sexual diversa do seu sexo biológico e quer que os outros levem em conta isso. Note, o que é aí avaliado como constrangimento não é uma questão objetiva, não é que a pessoa está sendo maltratada, não é que a pessoa está sendo ofendida deliberadamente, é simplesmente porque ela quer ser chamada de uma maneira e está sendo chamada de outra. O único fundamento é subjetivo, é o que ela gostaria, é o que ela quereria. E esse é um fundamento muito simplório para um comportamento de uma repartição pública, para o comportamento da administração pública, de uma escola pública, que obviamente tem uma dívida coletiva e não com um capricho pessoal de cada pessoa. Porque veja bem, se nós fôssemos aceitar o nome social para pessoas que fazem uma opção por um gênero diferente do seu sexo biológico, nós teríamos que, por um princípio isonômico, aceitar que qualquer pessoa que por qualquer outra razão quisesse ser chamada de outra forma, fosse chamada de outra forma. De outro modo, ela
também estaria sendo constrangida. Então, suponhamos que uma pessoa tem o nome de seu pai, e ela tem um profundo ressentimento do seu pai, quer ser desassociada da imagem do seu pai. E ela então poderia querer se apresentar com um nome diferente, se ela tivesse, por exemplo, o mesmo nome que o pai. Eu não quero ser chamado pelo nome do meu pai, eu não gosto dele. Então ela poderia assumir um outro nome e de igual modo poderia alegar que, sendo chamada pelo seu nome de certidão de nascimento, ela estaria sendo constrangida. Nós tivemos casos de pessoas que desejaram ser lagartos, fizeram cirurgias, intervenções cirúrgicas para parecer com um lagarto, outros colocaram chifres, queriam parecer com demônios, outros queriam parecer com alienígenas, fizeram cirurgia. Tivemos até pessoas que queriam parecer com figuras de desenho animado oriental e fizeram intervenções cirúrgicas para ficarem na semelhança daquele personagem de desenho animado. E se identificaram tanto com eles, às vezes até com um lagarto, que não queriam mais ser chamadas pelo seu nome. Então essas pessoas, por um princípio isonômico, também teriam que ter o direito de ser chamadas pelo nome que bem desejassem, porque poderiam alegar subjetivamente que estariam sendo constrangidas, sendo chamadas pelo seu nome de registro e de certidão de nascimento. E da mesma forma que nós não poderíamos sondar, investigar as razões pelas quais um transexual, um travesti, queria ser chamado por nome diverso ou fez aquela opção, nós também não poderíamos investigar, sondar, porque uma pessoa quis ser um lagarto, ou porque uma pessoa não quer mais o nome que é o mesmo de seu pai, porque teve uma rixa de seu pai. Nós teríamos que simplesmente aceitar a designação dela e aceitar porque ela alega que está sendo constrangida, não sendo chamada pelo seu nome. Então veja o problema que nós poderíamos causar, né? Por um princípio de isonomia, não somente o transexual, o travesti, teria esse direito ao nome social, todos teriam, se por qualquer razão achassem que estão sendo constrangidos, sendo chamados pelo seu nome, conforme a certidão de nascimento. E aí nós teríamos que aceitar a razão que qualquer um apresentasse, porque quem mede, afere o constrangimento é ele, a maneira como ele se sente. E aí veja o caos que nós teríamos. Inclusive pessoas poderiam camuflar sob um nome social uma identidade criminosa que está presente no seu nome de certidão de nascimento. Uma pessoa poderia, vamos supor, fazer ações de um lado e essas ações serem acobertadas no outro lado pelo nome social que ela assume aqui e não assume ali. Você pode imaginar também que até uma conversão religiosa, uma pessoa poderia dizer: eu não quero mais ter o nome de antes, eu era um marginal, eu era um traficante, eu agora me converti, sou uma pessoa nova, sou um evangélico, sou um católico, eu não quero mais ser conhecido por aquele nome que me estigmatizou na sociedade, eu quero agora ser chamado pelo nome tal. Teríamos que aceitar. Ela teria tanta razão para se dizer constrangida pelo seu nome de certidão de nascimento com que antes era chamada, como qualquer transexual poderia se dizer constrangido. Ela dizia: eu quero agora ser uma outra pessoa sem estigma, eu quero assumir um novo nome. Mas veja o problema que nós teríamos em relação a tudo isso. E vou mais: se a pessoa puder se autodesignar de uma maneira e isso gerar um direito de ela ser, por esse nome, reconhecida dentro de ambientes públicos, obviamente esse é um direito disponível. Por que é disponível? Porque a pessoa poderia assumir esse nome ou não assumir. Inclusive aqueles que patrocinam legislações desse tipo geralmente são simpáticos à ideia de que a pessoa poderia tanto ficar com o nome de registro como com o nome social. Ela que escolhe. Se ela que escolhe, é um direito disponível. Se é um direito disponível, então ela tem direito de hoje assumir um nome social e amanhã, se estiver achando ruim esse nome social, assumir outro. Depois da manhã, assumir outro. Se ela teve o direito a primeira vez de assumir o nome social que ela quis,
ela obviamente tem direito de amanhã mudá-lo para outro, mudá-lo para outro e mudá-lo para outro. Então, se nós fôssemos defender o uso do nome social, nós teríamos que defender a extensibilidade para todos, por um princípio isonômico, e aí qualquer pessoa, por qualquer razão, que dentro da cabeça dela, ela se julgasse tendo constrangimento, poderia pedir para ser reconhecido um nome alternativo, quer fosse por razões sexuais ou não. Se eu reduzir tudo só a questão sexual, aí é que eu estarei fazendo um reducionismo, um preconceito. Por que por razão sexual pode e por outras não? Então, eu teria que ter uma extensibilidade. Todo mundo pode. E se o direito é disponível, todo mundo pode a qualquer tempo. Então, você imagina, dentro de repartições públicas, eu gostaria de cumprimentar a todos mais uma vez. Em razão do breve tempo, vou logo entrando nas minhas considerações. Em relação à questão religiosa, como eu sei que o público vai além de evangélicos, católicos, eu sempre procuro, numa oportunidade como essa, apelar para a lei natural, para a consciência, para a razão que Deus concedeu a todo homem. Fomos criados à imagem de Deus. E eu sei que pessoas poderão não acreditar na Bíblia e não serão obrigadas a acreditar porque eu estou dizendo. Mas independentemente disso, elas foram criadas à imagem e semelhança de Deus, podendo até mesmo serem ateias. Entretanto, por serem a imagem de Deus, elas têm a racionalidade, elas têm a consciência moral. E é para essa consciência moral, para essa racionalidade que eu apelo nos meus argumentos, para que todos possam entender e concordar. Em primeiro lugar, em relação a essa questão da competência, eu reitero, eu vi aqui o vereador doutor Rafael falar, e ele falou com acerto, que questões, por exemplo, de uso do nome social estão sendo resolvidas por decreto, por resolução, por leis de entidades federativas, que não a União, por parecer da OAB, baseados em parecer da OAB, coisas desse tipo. Eu sei que isso acontece, eu não nego que isto esteja acontecendo, como também tem havido resistências. Muitas dessas leis não têm sido aprovadas, exatamente por pessoas pensarem como muitos expuseram aqui, serem contrários e tudo mais. Mas eu sei que há. Mas nem por isso está juridicamente correto. Nós percebemos que o Código Civil regula, no seu artigo 19, como é que uma pessoa pode usar o seu pseudônimo em atividades lícitas e tal. Então, como é que uma matéria que está regulada por Código Civil, regulada por lei de registros públicos, como é que ela pode ser alterada por lei municipal, lei estadual, se essas leis a que estou me reportando, que já tratam da matéria, criam as regras das exceções, são federais? É claro que não pode. A lei de introdução às normas do direito brasileiro diz explicitamente que é a lei do país que regula isso. Mas aqui é que está a questão. Quando entra esse lobby LGBT, não há mais lei, não há mais Constituição, não há mais nada. Eles conseguem, por uma força e influência muito grande, que eu não sei como, derrubar tudo quanto está na lei e na Constituição. A Constituição diz que a união estável entre homem e mulher, diz explicitamente. Ora, você controla, por exemplo, se uma lei é constitucional ou inconstitucional, mas você não controla se a Constituição é constitucional ou inconstitucional. Mas eles conseguiram que o STF estabelecesse a união homoafetiva, a união estável entre pessoas do mesmo sexo, embora a Constituição seja explícita. Quer dizer, se fosse
no Código Civil para dizer que estava contra a Constituição por alguma outra razão e dizer que o Código Civil era inconstitucional, uma coisa, mas você ir contra a própria Constituição no texto explícito. Então a gente percebe que as coisas comuns da vida, quando a gente vai pleiteá-las, a gente esbarra na juridicidade. Mas esse pessoal que tem esse lobby, que luta por essas causas ligadas ao movimento LGBT, eles conseguem saltar as instâncias federativas, eles conseguem dobrar a Constituição, eles não obtêm apoio no Congresso Nacional, eles arrudeiam para chegar ao STF, então é um lobby muito forte. E isso deve nos colocar com as antenas ligadas. Quer dizer, é um movimento que por essa ação, por esse modo de ação político, jurídica, se torna uma ameaça ao Estado de Direito, se torna uma ameaça ao império da lei, se torna uma ameaça a toda a noção que nós construímos no Ocidente acerca do direito. Quer dizer, tudo que vale para todos, mas não vale para o que eles querem. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Existem essas quebras de referenciais legais, constitucionais a favor dele, existe, mas a questão é saber, isso é bom? Por que é que nós podemos desconstruir as instituições a favor dele, se por outras coisas elas não podem ser desconstruídas? Então essa é uma observação que eu faria primeiramente. Em segundo lugar, o Papa, ele muda de nome, mas nós devemos nos lembrar que o Vaticano é um Estado soberano, tem leis próprias. Então, o Papa muda de nome quando ele é eleito Papa e ele é obrigado a mudar de nome pela legislação do Vaticano. Em outras palavras, não é ele simplesmente que diz, eu quero mudar de nome e vou mudar. Lá o Vaticano é um Estado soberano, mas se alguém lá da cabeça dele disser, eu quero mudar de nome, quero ser chamado, ele não pode, não é um capricho pessoal. Quer dizer, tem as condições que a lei estabeleceu por razões de ordem pública do Estado do Vaticano, que fazem com que ele tenha a obrigação de mudar de nome. Então não é questão de preferência pessoal, de escolha, de autodesignação, não é coisa frouxa dessa maneira. É para uma pessoa, sob certas condições que a lei estabelece, visando a fins de ordem pública daquela região que é religiosa, né? E portanto não é como um nome social livremente escolhido. Isso é uma coisa que eu quero dizer. Segundo, ninguém é obrigado a chamar o Papa pelo nome dele. Os católicos chamam, porque os católicos reconhecem aquela legislação do Vaticano, reconhecem toda aquela tradição religiosa. Nada demais a comunidade LGBT chamar os seus lá pelo nome que quiser, entre eles. Mas eu, por exemplo, que sou um protestante, eu não preciso chamar o Papa Francisco de Papa Francisco. Eu chamava o Papa Bento XVI, que eu sabia o nome dele, desse Papa Francisco, eu nem sei o nome dele, como é que é exatamente, eu chamava Cardeal Ratzinger. Eu chamava pelo nome, mas eu não era obrigado a chamar. Então, o problema é que quando se traz esse direito ao nome social, você cria a obrigação dos outros de usar esse nome. Então, isso daí se torna extremamente problemático. Então, essas são as minhas considerações. Se na comunidade LGBT eles quiserem ter um nome lá dentro, como o Papa tem lá na Igreja Católica, que todos chamam por aquele nome, que o seja. Mas ainda assim é diferente. O Vaticano é um Estado soberano, são leis de ordem pública do local que levam à mudança do nome do Papa, tem certas condições institucionais preenchidas, ele é obrigado a escolher um nome novo, e não é uma questão de livre opção, de autodesignação livre, como se quer no nome social aqui. E segundo, essa questão de que eu não seria nem obrigado a chamar o nome do Papa de Papa, eu poderia chamar o nome original dele, mas no caso do nome social, querem que a coisa seja obrigada a chamar, vai gerar punições para quem não chamar por aquele nome social. E na questão das competências, eu reitero as minhas afirmações, dobram competência, dobrar até a Constituição, para fazer aparecer a união homoafetiva que não estava lá. Mas a questão é, isso é bom? Um movimento que tem conseguido desconstruir a rigidez da nossa Constituição, que tem conseguido passar pelas definições de competência da Constituição para fazer patrocinar os seus lobbies? Será que, porque o fato existe, nós devemos consentir com o fato? Será que porque existe muita corrupção na política, nós devemos consentir com a corrupção? Será que porque existem muitos homicídios numa favela, a gente deve consentir com a legitimidade do homicídio? Então,
tem havido isso realmente, essas quebras de referências legais, constitucionais, distribuição de competência, mas a gente não pode concordar com isso daí. Nós temos que defender a nossa Constituição, defender a nossa legislação, defender o Estado de Direito, defender o bem público, o bem do nosso país. Muito obrigado. Por as considerações finais do pastor Glauco, da Ormesse, né? O qual essa casa